Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender como trabalhar com uma ferramenta para que você consiga realizar o seu processo de alfabetização com dados. É isso mesmo. Essa ferramenta que eu vou apresentar e algumas técnicas desta playlist serve para você que não quer codificar, você que não tem tempo para aprender a codificar e mesmo assim você quer trabalhar com dados. Não importa de qual área você seja, se é de humanas, se é de exatas, se você é da sociologia, da arte, da filosofia, não importa. Se você quer trabalhar com dados, você pode trabalhar com dados se utilizar a ferramenta correta. A ferramenta que eu trago hoje para vocês é o Canime. Essa é uma ferramenta no code que você consegue trabalhar com dados, mas também, se quiser, você pode codificar com ela. Eu vou apresentar para vocês alguns aspectos dessa ferramenta e como ela pode ser poderosa no seu dia a dia. Nessa playlist, essa é a aula 0 e eu espero que vocês tenham um aprendizado muito legal. Observe que essa ferramenta ela está dividida da seguinte forma: ela tem um workflow, que é essa parte central onde você constrói sua regra de negócio para se trabalhar com dados. Você tem uma parte que é a pré-visualização dos seus dados, que é essa parte de baixo aqui. Aqui você tem à esquerda os nós, que são as funções pré-estabelecidas, as funções barra funcionalidades que essa ferramenta proporciona para nós. E a ideia é o seguinte: vamos pegar aqui o site da SSP de São Paulo, Segurança Pública de São Paulo, são dados abertos. Aqui tem uma nota explicativa falando dos dados que tem aqui, como é que você deve usar, as observações, enfim. Lembre-se que nessa primeira aula eu quero mostrar como é que você utiliza a ferramenta, não como você interpreta o dado. Lembrando para vocês, são duas coisas completamente diferentes. No seu processo de análise de dados, você tem que saber os seguintes aspectos. A análise de dados ela é composta por uma série de etapas que você deve fazer com muita responsabilidade em todos os momentos. A ferramenta ela é apenas um meio de você expressar esses resultados possíveis que você pode obter. Então, em primeira mão, vamos entender hoje como essa ferramenta pode lhe ajudar no processo de construção. Fique até o final. Eu peço para vocês que, se quiserem, sigam o nosso canal. Aproveite alguns dos outros conteúdos que nós temos aqui, que são mais diversificados possíveis na parte de dados e de inteligência artificial. Então vamos lá. No site da SSP, nós vamos baixar os dados, consulta, os dados criminais de 2022. Então está baixando aqui do ano 2022, tem todos os meses possíveis aqui. Dentro do ano está baixando. Então, enquanto baixa, eu vou mostrando para vocês que a ferramenta ela é dividida em categorias. E outro ponto, essa ferramenta é inteiramente gratuita, não tem custo para utilizar. Ela existe uma versão online em que você paga para usar a versão em nuvem e a de trabalho em equipe. Se você quer utilizar somente para você fazer suas análises de dados, essa ferramenta é perfeita e vai lhe atender de uma maneira assim, espetacular. Vamos ver se baixou. Está baixando aqui. A internet um pouquinho lenta, mas está baixando. Qualquer coisa, vamos cancelar esse download. Vamos baixar novamente, talvez a quantidade de tráfego ali. Então vamos lá. Enquanto eu resolvo o problema aqui do download, só um pouquinho. Ok. Agora está baixando de forma correta. Pronto, beleza. Tá, então enquanto baixa aí, presta atenção no seguinte detalhe. A ferramenta ela é toda organizada por meio de nós, que são esses que vocês estão vendo aqui na lateral. Então nós temos categorias. I/O, Input, Output, Manipulation para manipulação de dados, View para visualizar dados, Analytics, que tem
funcionalidades relacionadas a Machine Learning, Deep Learning, processamento de imagem, processamento de texto, tem tudo aqui, tá bom? Você pode conectar em banco de dados, você pode fazer muita coisa com essa ferramenta. E essa ferramenta ela funciona em qualquer sistema operacional, tá bom? A internet está um pouquinho lenta, mas está indo. Então vamos, enquanto baixa os dados, vamos explicando. Então, quais são os primeiros passos? Basicamente, você tem que escolher o nó que você deseja ou buscar aqui, tá bom? Nesse buscador, você pega, arrasta esse nó. Por exemplo, nós estamos baixando um Excel, então você tem o Excel Read, onde você tem o nome dele, Excel Read. Você pode adicionar um comentário, dados SSP, SP, São Paulo. Ela é dividida em alguns, ela tem um semáforo aqui embaixo, vermelho, que o nó não deu certo, não está conseguindo executar. Tem um amarelo, que é tipo, funcionou, mas tem algum probleminha. E o verde, tudo ok. Então aqui, por exemplo, está vermelho. Eu quero identificar o erro que ela está trabalhando. Você coloca o mouse assim, aqui em cima e vai dizer, ó, por favor, especificar o arquivo, né? A função desse nó é ler um arquivo, que é o que nós estamos tentando baixar aqui, mas não está dando certo. Não deu certo esse, vamos tentar 2023 aqui para ver se baixa. Qualquer coisa eu tenho esses dados em outro lugar. Vamos ver aqui. Pronto. De 2022 não deu certo, mas o de 2023 está indo. Vai entender, né? Pode ser alguma coisa no servidor. Enfim, problema resolvido. Então está baixando aí os dados de 2023, um arquivo Excel. Vou minimizar aqui, já está terminando aqui. Tá, então basicamente quando você dá 2 cliques nessa ferramenta, ela vai aparecer essa janelinha aí para você. Vai aparecer a janela. E essa janela aqui, ela tem todas as propriedades deste nó. Algumas configurações específicas que você pode fazer. Parece que baixou, baixou. Então, por exemplo, nós vamos dar 2 cliques aqui na nossa ferramenta. Vamos aqui em Browser. Vamos lá na parte de Downloads. Downloads. Não está aqui. Downloads. Usuários. Eu não sou muito acostumado com Windows, tá, gente? Só para vocês. O 22 está aqui, mas o 22 é o problema, não baixou, né? Vamos deixar esse aqui. Então, beleza. Quando você aponta o arquivo, ele já vai ler e ele já vai tentar da melhor forma possível organizar o arquivo. Então, ele leu aqui, está tudo ok, você manda aplicar e dá ok. Você pode executar aqui ou aqui embaixo. Então você executa, ele vai carregar os dados. Opa, deu um probleminha nesses dados de 2023, olha aí. Ok. Tá, ok. Vamos ler ele sem limites aqui, ele reclamou do limite de dados. Então você pode perceber que dados do mundo real, eles dão problema e com certeza vão dar problema na nossa mão. E é importante que a gente tente usar as ferramentas disponíveis para a gente solucionar esses problemas. Vamos verificar se agora ele foi. Ok. Vamos executar novamente e ver se ele não reclama mais de nenhum erro. Então a ferramenta, no geral, ela é bem intuitiva, tá, gente? Essa mesma coisa nós poderíamos estar fazendo em Python ou em R. Só que imagina que pessoas de outras áreas ou que queiram migrar para a área de dados, elas podem apresentar certas dificuldades. Vamos
tentar baixar o de 2022 aqui, que eu sei que o de 2022 não está com ele. Então a gente compara. Então aparentemente está lendo. Então esse é o processo que ele tem. Eu não vou cortar isso do vídeo para que vocês consigam entender como é que funciona esse processo, tá? Ok, deu tudo certo. Então quando dá certo, olha, a gente viu quando dá errado e quando dá certo ele aparece dessa forma aqui. Então você tem uma pré-visualização. Então nós temos aqui muitos registros e desses registros nós podemos tentar ver como isso se comporta. Não imagino que você queira ver os dados. Então você pode colocar show aqui. Ó, tem table view. É bem intuitivo isso aqui, gente. Então nós podemos tentar buscar por tabela, table. Aqui, ó. Vamos vir aqui direto no buscador, table. Então, table view, olha só, você clica, arrasta, clicou, arrastou, fez a ligação. Você pode startar, deu OK. Quando você clicar aqui, você vai ver um resumo dos dados com filtros e coisas do tipo. Só que é o seguinte, você pode falar, não, eu não quero ver todos os dados, eu quero filtrar os dados. Então, vamos lá. Vamos apagar, você clica, aperta em delete, você apaga essa ligação. Isso aqui não vai funcionar mais. Então nós podemos fazer o seguinte, vamos filtrar primeiro agora por colunas. Então se você colocar row é linha, column filter, clicou, arrastou, jogou aqui, faz o processo de ligação, dá 2 cliques, ele vai carregar todos os dados, ou seja, automaticamente ele inclui todos. Você tira aqui, vamos incluir. Então, vamos dizer, eu quero a cidade, quero a latitude, quero a longitude, eu quero, vamos lá, eu coloquei cidade, que são dados do estado inteiro. O mês, vamos colocar o mês aqui também. Ano, natureza, a rúbrica que é o tipo de crime e a descrição da conduta, pronto, ok. Então a partir de agora, então qualquer alteração que você faça no nó, você tem que vir aqui e startar de novo. O programa ele tenta ser bem intuitivo, espero que vocês estejam notando isso. Então, por exemplo, eu quero fazer uma ligação para aqui agora. Quando eu clicar aqui, eu vou ter que salvar e executar de novo. Ele está dizendo aqui, deu um warning. Vamos tentar entender aqui o que ele deu. É só um warning, não foi um erro. Com certeza deve ser por causa da quantidade de registros, ou ele está reclamando pela questão dos registros vazios. Então, no processo de alfabetização em dados, você tem que entender que é muito importante entender como os dados funcionam e, consequentemente, a melhor resposta possível para isso é você pesquisar a fonte do seu dado, ou seja, onde você baixou o dado, você vai lá e lê tudo sobre esse dado, leia artigos, documentos complementares e a própria documentação dos dados, se ela existir. Tente entender primeiro o contexto dos dados, tá bom? Então essa é a primeira dica. Segunda, nesse processo, você tem que conseguir algum meio de carregar os dados. Se você fosse abrir esse Excel no seu arquivo Excel normal, no Excel, ele seria limitado pela quantidade de linhas. Então aqui ele não é. Depois, é importante você saber o que você quer. Então por isso que eu simulei aqui esse filtro das colunas. E aqui eu estou visualizando para saber, para entender como é que esses dados estão funcionando. Então é importante você entender todo esse processo. Então eu posso filtrar por colunas. Olha só como é legal essa ferramenta. Se eu colocar aqui raw linha, raw filter, eu posso filtrar por linha. Imagina só. Imagina só que você aqui no seu filtro, a gente queira o seguinte. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Pronto.
Imagina que eu quero todos os registros de Itariri. Itariri, eu acho que é esse o nome dessa cidade. Você pega aqui, faz o processo de conexão, filtra, então eu quero cidades, todo mundo de Itariri, case sensitive, apliquei, ok, vamos executar. Olha só, todo mundo Itariri. Qual é o nome mesmo da cidade? Aqui, Itariri. Então, tá vendo? Agora eu filtrei. Eu sei que aqui eu tenho 106 casos, é o que está mostrando aqui, com 6 colunas, que é todo mundo daqui. Ah, eu quero visualizar melhor esses dados. Então, você vem para aqui e pluga aqui. Automaticamente ele vai sair dali. Por quê? Porque esse tipo de nó ele só tem uma ligação, porque você não pode mostrar duas coisas ao mesmo tempo. Aí você fala, eu quero enxergar os dados filtrados e também quero enxergar os dados originais. Então você pode copiar esse nó, colar, colei de novo. Então aqui são os arquivos originais do Excel, aqui são os arquivos originais com as colunas filtradas. Então você pode clicar aqui e colocar dados originais. E aqui a gente pode colocar filtro dados com filtro coluna. Dados com filtro coluna, ok. Então eu executo aqui. Então imagina, ó, aqui eu tenho os dados. Você pode comparar inclusive eles. Aqui, dados originais, dados com filtro de coluna e dados com especificando só uma cidade. Então esse aqui seria, qual é o nome da cidade? Itariri. Somente cidade Itariri. Ok? Então, você note que esse software é muito bom. Automaticamente você começa a construir sua regra de negócio dos tratamentos do seu dado. E você consegue evoluir essa ferramenta e você vai ver que no decorrer dessa playlist, das aulas que eu vou fazer para vocês, vocês vão entender como essa ferramenta é poderosa e como ela pode ajudar no seu dia a dia. Observe que existem vários nós aqui com muitas, mas muitas ferramentas. Imagine que a gente tente, eu não sei se vai ser possível agora, tá gente? Vamos lá por causa do tipo dos dados. E você pode manipular tudo isso aqui, ó, tá? Tem ferramenta para tudo. Vamos tentar fazer um gráfico com esses dados filtrados? Não, vamos tentar com esses dados aqui, da coluna. Vamos desviar isso aqui para não atrapalhar a nossa visualização. Olha que legal. Vamos executar aqui. Eu tenho as cidades, mês estatística. Vamos ver se a gente consegue uma soma. Pronto. São muito mês estatística e muita cidade, né? São 139, são muitos municípios. Então talvez esse gráfico não seja mais adequado para esse processo, baixar, por causa da natureza dos dados. Vamos tentar pegar um Scarlet Plot. Vamos tentar ver se a gente consegue enxergar a natureza, a quantidade de registros criminais pela cidade. Então, cidade. Legal. Então, eu posso até plotar aqui, ó, latitude e longitude. Vamos ver se ele permite. Na verdade era para sair em Scarlet Plot, não saiu. Não. Longitude, latitude. Ok. Por causa dos
valores nulo. Olha só, gente. Essa não é a aula de tratamento inicial dos dados, tá? É a aula de apresentação da ferramenta, mas vocês podem ver o seguinte, ó. Eu posso aqui ter o missing values, ou seja, eu posso dos dados aqui tentar entender nos dados aqui. Deixa eu tentar organizar isso aqui. Tentem seguir a linha aqui. Ou seja, não é esse que eu quero. Missing value counter é isso. Eu quero contar os valores vazios de cada uma das colunas. Então eu vou arrastar isso aqui para organizar melhor. Vamos verificar aqui. Ok. Vamos executar. Pronto. Ah, ok. Eu coloquei ainda o errado. Esse aqui, ele filtra as colunas com 90% de nulo. É para você automatizar, tá bom? Não. É para você falar o seguinte. Nesse nó, você diz, se 90% for nulo, você filtra a coluna, exclui ela. Não seria esse o nosso caso. Acredito que o nosso caso vai ser um column filter ou um row filter mesmo. Vamos ver aqui. Eu quero pegar todos os dados aqui. Vamos ver o seguinte. Ah, tá. Ok, é isso aqui mesmo, gente. Somente valores nulos. Então ele vai contar. Eu vou executar. E ele não trouxe nenhum. Ah, ok. Na cidade não existe valores nulos. Agora em latitude e longitude vai ter valores nulos. Latitude não teve. Vamos ver em longitude. Ok. Também não teve. Somente nulo. Ok. Aparentemente. Ué. É isso mesmo. Ele está executando, está dizendo que não conseguiu criar um dado, um conjunto de dados, porque não encontrou os valores nulos. Então, se ele não encontrou os valores nulos, vamos tentar aqui novamente. E o bom disso, gente, olha só, não sei se vocês estão notando. Nós podemos ir testando, né, todos eles. E aqui é o que você pode fazer caso encontre os valores nulos. Então ele executou. Então caso encontre valor nulo, o que ele faz? Então vamos entender aqui quais são as saídas. Então aqui ele faz um output tabela. Então nessas tabelas aqui, ele não encontrou valores. Aqui, os valores nulos, tá? Então ele encontrou aqui em latitude e longitude os valores nulos. Só que é o seguinte, gente, nesses dados, os valores nulos, eles são aqueles casos de crime que ocorrem em casa e devido à LGPD, ele é oculto. Então entenda que você tem vários nós para você ir construindo a sua lógica. Então, se você colocar aqui no values, não tem values, value counter, então ele conta valores. Então você pode pegar isso aqui, pedir para contar valores específicos para você. Vamos lá, eu quero que conte
todos os valores da cidade, por exemplo. Você executa, ele vai contar quantos registros criminais tem por cidade. Olha só que legal. Então ele vai contar quantos registros criminais tem por cidade. Aí você fala, existe valores duplicados? Como é que eu posso fazer? Se você colocar aqui, ó, duplicated or filtered. Então, valores duplicados. Se tiver valores duplicados, como é que eu trato? Eu vou afastando isso aqui, ó. Tá bom? Vamos organizar aqui. Organizar aqui nossas linhas de projeto. Então, imagina só, eu quero saber se existe valores duplicados. E aí? Será que nós vamos ter nessa tabela? Então ele fala, se tiver duplicado, o que eu faço? Remove o duplicado, remove com base na primeira, enfim, o que ele tem? A gente executa. Então aqui eu tenho 437 mil registros, 794. Nesse outro aqui eu tenho mais um pouco. Então tem uma diferença de registros aí que ele está encontrando como duplicado. Pode ser valores nulos? Pode, mas pode ser que não seja, então tem uma regra. Então, por exemplo, aqui já é uma observação que nós precisamos levar em consideração com nossos dados. Então, perceba que essa ferramenta ela é bem robusta enquanto a isso. Então, por exemplo, eu quero todos os valores duplicados. Vou executar de novo aqui. Você fala assim, não, eu vou excluir todas as colunas, eu quero saber se existe valor de cidade duplicado. Com certeza vai ter, né, gente? Porque cidade é um campo que se repete. Então você não pode verificar por ele. Latitude e longitude, será que um crime ocorreu exatamente no mesmo lugar? Nessa base aqui pode apontar alguns registros, como apontou aqui, ó, 294.172, em que a sua latitude e longitude elas são a mesma, porque pode ser, tá? Não estou dizendo que foram aqueles crimes que são omitidos e eles colocam 0 no lugar, entendeu? E geralmente são protegidos pela LGPD, então não pode ser divulgado. Então a gente percebe que nesses dois campos tem valores nulos também, então a gente precisa tratar. Então eles têm os valores 0 e os valores nulos, que podem significar duas coisas completamente diferentes. O nulo pode significar que não tem a informação, ou que deixaram em branco. O 0 pode ser que signifique uma outra informação. Então é importante essa como é que a gente fala? Essa sensibilidade que nós precisamos ter. Então, por exemplo, latitude e longitude não é um bom campo para ver isso. Na verdade, nenhum desses. Agora, por exemplo, se eu pego dos dados originais aqui. Eita, não era para ter entrado aqui, gente. Se eu pego dos dados originais sem o filtro de coluna, vindos diretamente dos dados originais. Então aqui vai aparecer todas as colunas. Imagine só. Agora eu quero que os números repetidos de número de boletim de ocorrência. Aqui ele não pode dar duplicado, né? Porque cada boletim de ocorrência, pela lógica, é um único boletim de ocorrência. Vamos lá. Num BO, então aqui só está os diferentes, 612.291. Os dados originais nós temos 618.397. Ou seja, existe dados duplicados.
Então eu vou colocar aqui, vou criar uma coluna de duplicado status. Vou adicionar com quem ele está duplicado. Olha só que legal. Então quando eu executar, olha só o nível de análise que você pode fazer. Olha o nível de análise que dá para fazer. Aqui, ó, ele tem duplicado, ele tem duas colunas aqui, tá, gente? Que não dá para a gente ver direito aqui, né? Mas enfim. Ele tem uma coluna que se diz se é duplicado ou não. Então aqui ele está dizendo que é único, 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 beleza? Que é o que a gente precisa. E aqui, se tiver duplicado, ele vai dizer com qual registro está duplicado. Olha só. Então eu vou, opa, ele deu aqui uma outra opção. Então deu chosen, escolha. Olha aí que legal. Então assim, você consegue fazer um controle e pesquisar esses dados com uma conformidade melhor. Então, preste atenção que no seu processo de aprendizagem, de alfabetização de dados, é importante você conhecer essas ferramentas. Eu quero apresentar para vocês essa ferramenta e ver que você está evoluindo no seu dia a dia na análise de dados. Prepare-se para as próximas aulas. Nós vamos passar passo a passo por algumas técnicas e seguir uma metodologia que é diretamente relacionada ao processo de análise de dados. Nós vamos seguir cada uma das 8 etapas que a literatura nos fornece e ir conhecendo os dados. Possivelmente, talvez a gente use esses dados da Segurança Pública de São Paulo. Vamos trabalhar com eles e fazer essas análises. Então, desde já, eu desejo uma ótima semana para vocês e muito obrigado.